Qualquer coisa vocês me falem aqui pela voz, tá? Então, o que eu preparei para hoje, a gente fez em detalhe na aula passada e na aula retrasada a questão do momento angular, versão 3D, né? Obtivemos quem são os autovalores, autovetores, autofunções do momento angular quadrado, do componente z do momento angular, os harmônicos esféricos, né? A gente mostrou que os harmônicos esféricos são uma autobase comum de autofunções, tanto para o operador L2, que é o operador Casimir, né? Quanto para a componente z do momento angular. A gente analisou em detalhes os harmônicos esféricos na aula passada, as propriedades deles e as densidades, né? Então, na aula de hoje, a gente vai introduzir um outro potencial, né? Um outro potencial de interação, que é o coulombiano atrativo, que está associado com átomos de um único elétron, né? Claro que a gente aqui está fazendo uma simplificação dos átomos usuais, que são átomos de muitos elétrons, né? Onde, no caso dos muitos elétrons, a gente teria que introduzir na equação de Schrödinger a interação entre os elétrons em si e as suas interações com o núcleo. Claro que a gente vai fazer o caso simplificado, onde a gente vai ter um núcleo e apenas um elétron. Tá? E foram os casos onde o Bohr, né, analisou no seu modelo no início do século XX, né, e aqui a gente vai analisar do ponto de vista da aplicação da equação de Schrödinger, né, e vai ver as similaridades e as diferenças, né. Claro que o que a gente fizer aqui como a primeira aproximação de átomo de um elétron pode ser extrapolado para átomos de vários elétrons, a base vai ser a mesma, né, então a gente vai só adicionar um termo no potencial que vai dar a interação entre os elétrons, além do potencial coulombiano atrativo natural do núcleo com o elétron, né, com os elétrons. Né. E também a gente pode modelar moléculas a partir dessas equações, né, desse modelo, usando potenciais na equação de Schrödinger. Né. Então aqui, de novo, a gente tem interação agora coulombiana, então a interação é tipo coulombiana, né, eu tenho um núcleo que tem carga positiva Z, e onde eu tenho ligado a ele um elétron, né, que tem carga menos E. O potencial de interação é o coulombiano, né, atrativo, cai com 1 sobre R, né, 1 sobre distância radial. Aqui, claro, a gente tem o produto das cargas, né, ZE para o núcleo e E para o elétron, certo? O 1 sobre 4πε0 basicamente é a constante de Coulomb, né, escrito em unidades de Heaviside, né? Mas basicamente 1 sobre 4πε0 é o K, né? De Coulomb, né? A constante de Coulomb. Vocês vejam que o potencial tipo coulombiano atrativo ele é um potencial central, né? Tipo central. Ou seja, a função energia potencial depende apenas da distância radial entre o centro de força central e a partícula de prova, né? Certo? Então, aqui, no caso do átomos de um único elétron, o potencial que a gente está analisando é um potencial tipo central. Né? Aqui, o último passo, eu só escrevi o E quadrado, né, e 1 sobre 4πε0 em termos do alfa eletromagnético, né, e das constantes H cortado C. A gente fez isso quando a gente analisou o átomo de Bohr, né, a gente reescreveu o E2 e o 4π, ou o K, né, KE2, a gente escreveu em termos do alfa e do H cortado C. Eu faço sempre assim, que fica mais fácil quando for calcular numericamente quantidades, né, energias, etc. Como H cortado a gente sabe, né, em unidades de electrovolts e angstrom, a gente consegue construir rapidamente as unidades em energia, né, relevantes que são em electrovolts, né, para átomos, por exemplo. Bom, para resolver o problema de átomos com um único elétron, né, no caso da equação de Schrödinger, a gente vai ter que resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, né? No caso 3D, a gente já conhece como fazer isso, né? O termo que depende das derivadas nas coordenadas espaciais está na forma do operador Laplaciano, né? A gente já fez essa escrita do Laplaciano em coordenadas cartesianas, no caso dos poços, né? Nas caixas, né? Potencial tipo caixa. A gente analisou explicitamente o Laplaciano escrito em coordenadas cartesianas. Aqui a gente vai agora analisar ele em termos de coordenadas esféricas, como um potencial esfericamente simétrico. É interessante, então, escrever o Laplaciano em coordenadas esféricas. Aqui está o potencial é central, né? Mas basicamente essa é a equação de Schrödinger. Aqui eu só substitui o potencial explicitamente, né? Então a gente tem o Laplaciano da função de onda,
o potencial, é mais o termo de potencial, e igual, do lado direito, a energia total do sistema, né, multiplicado pela função de onda. Claro que aqui, como a gente está um sistema de duas partículas, né, núcleo e elétron, a dinâmica é toda descrita em termos da massa reduzida do sistema, né, que é o μ, né. Então, aqui no caso específico de elétron-núcleo, né, a massa reduzida é o produto da massa do elétron pela massa do núcleo, que eu estou chamando de mz, né, dividido pela massa, a soma das massas dos dois, né, massa do elétron, massa do núcleo, né. Se eu fatorar aqui a massa do elétron, eu consigo escrever isso como uma fração, né, que envolve a razão massa do elétron pela massa do núcleo, que em geral é muito menor que 1, né, a massa do elétron é pelo menos 2.000 vezes, no caso do átomo de hidrogênio, pelo menos 2.000 vezes maior, né? A massa do núcleo é 2.000 vezes maior que a massa do elétron. Então, basicamente, isso aqui vai dar a ordem da massa do elétron. Inclusive, vocês fizeram exercícios específicos, né? Considerando, por exemplo, núcleos, hélio, né? Hélio ionizado, etc. Quanto é que era o valor da massa reduzida, mas praticamente é quase, né? 99,9% da massa do elétron. Né? Então, a massa reduzida do sistema aqui, quanto maior, melhor o núcleo, né? Quanto maior o núcleo, melhor. Mais próximo a massa reduzida é da massa do elétron. Então, nos meus cálculos numéricos aqui, eu sempre vou utilizar a massa reduzida como sendo a massa do elétron. Né? E isso é cada vez mais evidente se o núcleo é maior. Mas já no hidrogênio já é 99,9 alguma coisa, né? Por cento da massa do elétron. Né? Praticamente a massa do elétron. Claro que aqui o potencial que eu escrevi é geral, né? Para um núcleo de número de atômico Z. Né? Claro que tem casos particulares, se o Z for 1, a gente tem um átomo de hidrogênio, né? Mas a gente pode ter núcleos maiores, tem alguns a gente já descreveu, inclusive a gente está analisando o modelo de Bohr, né? O modelo de Bohr também pode ser utilizado poderia ser utilizado para íons, né? Se eu tirar elétrons e ficar só com uns elétrons num átomo, né? Com um núcleo grande, né? Mas basicamente, além do átomo de hidrogênio, que é o caso mais simples, a gente poderia descrever então os isótopos, né, do hidrogênio, que é o deutério, né? O deutério e o trítio, né? Onde a gente tem, no caso do deutério, a gente tem no núcleo um próton e um nêutron, no trítio a gente tem um próton e dois nêutrons, né? Orbitando um único elétron, né? Então, o deutério e o trítio são os isótopos do hidrogênio. A gente já também viu o íon de hélio, né? Onde o núcleo do hélio tem dois prótons e dois nêutrons. A princípio, o hélio neutro teria dois elétrons. Né? Quando a gente retira um dos elétrons, ele fica positivamente ionizado. Né? E aí a gente tem o hélio ionizado, que é o caso de um exemplo, né, do hélio ionizado, uma vez, é o caso, exemplo de átomos de um único elétron, no caso aqui um íon, né, certo? Se eu for aumentando, claro, eu vou ter íons com cargas positivas. Né? Quanto mais ionizado positivamente, quanto mais maior é o núcleo, né, que eu vou ter que arrancar os elétrons no átomo neutro correspondente. Né? Também, além desses tipos de sistemas, a gente pode modelar também outros tipos de sistemas parecidos com átomo de hidrogênio, que são os chamados sistemas hidrogenoides. Né? Um deles a gente já analisou também lá quando a gente analisou o átomo de Bohr, que é o positrônio. Né? O positrônio está ligado do elétron com a antipartícula do elétron, que é o pósitron. Eles têm a mesma massa, então a massa reduzida do sistema é exatamente um meio, né? E a meio da massa do elétron, né? Mas esse tipo de sistema, positrônio, né, também pode ser descrito, que genericamente são chamados de hidrogênio, mas sistemas hidrogenoides, tipo hidrogênio, né, também pode ser descrito pela mesma tipo de equação, né, a interação entre o próton entre o elétron e o pósitron também é colombiano atrativo, então o potencial é exatamente o mesmo, né, certo? A única diferença, na verdade, é a massa reduzida do sistema, né, e a localização, né, do centro de força, né. No caso, o centro de massa está no meio do caminho entre o pósitron e o elétron. Então, o pósitron aqui está fazendo o papel do próton, no caso do hidrogênio. E, finalmente, tem outros sistemas mais complexos, chamada matéria condensada, né? Onde, em primeiras aproximações, a gente ainda pode usar a equação de Schrödinger, como a gente vai analisar aqui para átomo de um elétron, né? Também para descrever outros tipos de sistemas, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, são impurezas hidrogenoides, os tais de excitons, né, que são sistemas buraco, quando um elétron é excitado, ele deixa um buraco, seja um nível não ocupado, e eu tenho um sistema buraco-elétron, né,
que também pode ser modelado pelo mesmo tipo de equação, né? E, claro, em primeira aproximação, em uma aproximação, pode ser utilizada a equação de Schrödinger, como a gente vai utilizar aqui, né? Então é super importante entender como é que funciona o caso para um elétron, para estender depois, né? Como é que faz a extensão para vários elétrons, né? E também outros sistemas que não são tipo hidrogênio, né? Índices diferentes. Átomos muônicos a gente viu também lá, né? O átomo muônico também, onde a gente substitui o elétron por um muon, né? Átomos muônicos a gente também pode escrever para esse mesmo tipo de interação, já que é central colombiana, né? Como eu estava falando para vocês ali na equação de Schrödinger independente do tempo, o Laplaciano aqui, como a simetria do potencial o campo de força é radial, né? Então a gente vai ter que escrever o Laplaciano em coordenadas esféricas. Eu acho que eu já usei isso em algum momento, na aula passada, retrasada, quando o momento angular, né? Essa expressão, vocês conseguem pegar lá da mecânica clássica ou geometria analítica, imagino, onde a gente tem a expressão do Laplaciano, né, aplicado sobre a função de onda, né? No caso, sistema de coordenadas esféricos. O detalhe aqui, não importa como é que é derivado isso, o importante aqui para nós, do ponto de vista da equação de Schrödinger, é que vocês vejam que o Laplaciano aplicado à função de onda, cada termo, o Laplaciano tem 3 termos, cada um dos termos do Laplaciano, ele opera, né, é um operador diferencial, né, espacial, ele só opera em uma das coordenadas esféricas, tá? Então, o primeiro termo só opera na coordenada radial, o segundo termo, todos são derivadas de segunda ordem, né? O segundo termo só opera na variável ângulo polar θ, né? E o último termo só opera no ângulo azimutal φ, certo? Se a gente tem um potencial separável, né? A gente já mostrou tanto no caso das caixas, né? Das caixas, né? Paralelepípedos, quanto no caso do átomo, no caso do momento angular, né? A gente mostrou que quando tem um potencial separável, é interessante, é viável a gente construir uma solução separável, né? O fato do potencial estar separado em, em derivadas, especificamente um em cada coordenada esférica, né? O ponto de partida, então, é construir a função de onda completa, claro, em coordenadas esféricas, né? R θ φ, em termos de um produto de 3 funções, onde cada uma dessas funções depende só de uma das variáveis, das coordenadas esféricas, né? Então, eu vou ter uma função apenas radial, uma função apenas do ângulo polar θ e uma função apenas do ângulo azimutal. O produto delas e corresponde, né? É baseada no fato do potencial ser separável, né? Do ponto de vista das aplicações da derivadas. Então, esse é o nosso ponto de partida para resolver a equação de Schrödinger correspondente, né? Vamos lá. A equação de Schrödinger independente do tempo, coloco aqui o Laplaciano φ em termos das coordenadas, e aí assumo que a função de onda tem solução separável, né? E aí eu faço essa substituição aqui para vocês, né? Tá aqui. Já substituí o Laplaciano e já assumi que a função de onda psi é escrita como produto dessas 3 funções, né? Vocês conseguem ver claramente, né, que quando eu aplico cada um dos termos aqui do Laplaciano, as derivadas, quando eu aplico diretamente sobre a função correspondente naquela variável, se transforma de uma derivada parcial para uma derivada ordinária, né? Por exemplo, aqui na aplicação da derivada radial, né? Em R, né? Da função de onda, ela vai ser só aplicada, obviamente, na função R de R. As outras 2 funções, que dependem dos ângulos polar e azimutal, né? São constantes relativas à derivação em R. E aí eu deixo de ter derivada parcial para ter derivada ordinária. E claro, o que não depende do ângulo radial está separado. A mesma coisa para os ângulos polares e para os ângulos azimutais, né? Aqui está o termo do potencial. Aqui eu não vou especificar ainda, por enquanto, colombiano. Eu só estou assumindo aqui um caso geral da equação de Schrödinger em coordenadas esféricas por um potencial central, qualquer que for, tá? Depois a gente vai especificar para o colombiano atrativo, mas por enquanto eu vou fazer bem genérico. Então, o potencial está multiplicado pela função de onda e do lado direito a gente tem a energia total do sistema multiplicada pela função de onda, que é o produto das 3, né? A partir dessa equação de Schrödinger, eu vou dividir para continuar agora fazer a manipulação. Lembrando o que eu quero fazer. Eu quero, de alguma maneira, resolver explicitamente quais são as soluções
para a parte radial e para as partes angulares, e se for possível, determinar quais são os níveis de energia. Basicamente é isso que eu vou fazer. Então, parto da equação original, caso geral de qualquer potencial colombiano, qualquer potencial central. Agora eu vou multiplicar, né? Na verdade, dividir ambos os lados por essa quantidade para a gente se livrar das massas, do h cortado aqui, né? Então, vou dividir ambos os lados por menos h cortado 2μ, e o produto da própria função de onda, né? O r tá φ, dividido por r2 seno quadrado de θ. Por que isso? Para se livrar desses termos que aparecem explicitamente em R2, seno de θ ou seno quadrado de θ. É só uma manipulação algébrica. Quando a gente faz isso, divide por aquela quantidade de ambos os lados, a gente obtém essa outra equação, um pouquinho mais tratada, mas igual. Né? Ainda é a equação de Schrödinger original para um potencial qualquer central, né? Explicitamente, que está aqui. Né? Certo? Lembrando que eu consigo ver que tem coisa separada. A parte radial está separada da parte azimutal e a parte angular, que tem três termos, né? A parte angular é que tem mais termos advindos da equação, a parte azimutal só tem um termo e a parte radial, a princípio, também só tem um termo, né? Mas, bom, eu vou trabalhar em cima dessa equação que eu já trabalhei ela. Aqui eu vou separar do lado direito aqui só a dependência em ângulo azimutal, que é este termo aqui, né? Quando ele passa para a direita, ele fica menos 1 sobre φ privada ordinária, segunda ordem, o ângulo azimutal, da função φ de φ, né? Essa função só depende do ângulo azimutal. E o que sobrou na esquerda são as derivadas correspondentes, tanto na parte radial quanto na parte angular polar, e o termo de potencial, como ele depende de R, né? Ele fica desse lado. A gente vê aqui claramente que o lado esquerdo é uma função explícita, não importa qual carga do potencial, mas vocês vejam que do lado esquerdo, isso aqui tudo, todo o lado esquerdo, é uma função de duas variáveis, função de R e θ. Né? R e θ. E o lado direito é só uma única função de ângulo azimutal φ. Ou seja, aqui eu tenho uma igualdade, onde na esquerda tem uma função de R e θ, igual a uma função de apenas φ. A única maneira de satisfazer esta equação, né, uma função de duas variáveis, r e θ, igual a uma função de outra variável, que é φ, né, a única solução possível é que ambos os lados sejam uma mesma constante. Né? Uma constante, que aí sim eu posso ter o lado esquerdo e o lado direito, independente das variáveis, tendo uma igualdade. Né? Eu vou chamar que essa constante é m quadrado. Então, a função que depende de r e θ é uma constante chamada m2, e a função de φ, que é o que está no lado direito, também é uma constante chamada m2. Essa constante tem que ser igual em ambos os lados da equação. É a única maneira de satisfazer esta equação. Com isso, se o lado direito e o lado esquerdo são a mesma constante m2, eu deixo de ter uma equação para duas equações, né? Justamente, né? Uma equação mais simples para a parte azimutal, né? Isso aqui é tudo igual a m2. Então, isso vai virar, quando eu passo o φ para o outro lado, né? Eu vou ter derivada segunda de φ. Lembra que eu estou falando que isso aqui é m2. Qualquer um dos termos, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ambos são iguais a m2. Então, isso aqui é a derivada segunda em φ, né? É menos m2φ. Certo? E, claro, a equação radial e θ restante também continua aí. Então, deixo de ter uma equação para duas equações que ambas dependem da mesma constante m quadrado. Essa primeira equação aqui tem solução trivial, né? Que é uma ordinária. Basicamente é a equação do oscilador harmônico, né? É a equação do oscilador harmônico para a função φ de φ, né? Certo? Hoje a gente conhece esse tipo de solução, né? Uma função exponencial complexa de IMφ automaticamente satisfaz essa equação. Quando eu faço a derivada segunda, eu vou ter
IM ao quadrado, IM ao quadrado, multiplicado pela própria φ, né? IM ao quadrado me dá menos M2, né? Que é exatamente o lado direito. Então, esta função é conhecida. A solução dessa primeira equação é conhecida. E é na Mφ, onde ela depende da constante M, explicitamente. Claro que a gente já viu isso quando a gente estava analisando a componente Z do momento angular, né? Quando eu imponho que essa função tem que ser unívoca, né? A gente já comentou o que é isso, né? Lembrando que a direção Z, se eu estou com o rotor rígido, né? A onda de de Broglie é uma onda estacionária, né? Eu não posso ter descontinuidade nessa função de onda, né? Isso implica que eu tenho que obedecer esta condição para ela ser unívoca, né? A função de onda em φ, calculada em φ mais 2π, tem que ser igual à função de onda em φ. Isso eu mostrei explicitamente para vocês, né? Vai ter como consequência, né? O fato da função φ ser unívoca, vai ter como consequência a quantização da constante m, né? O m tem que ter valores inteiros, né? Podem ser positivos e negativos, mas inteiros começando em zero, né? Isso a gente já viu quando a gente analisou a componente z do momento angular, né? Rotor rígido girando em torno da direção z, né? Certo? Bom, então a gente até conhece quem é esse tipo dessa autofunção, que aqui eu estou resolvendo a equação de Schrödinger para uma tensão central, não tem nada a ver com o momento angular, né? Mas por acaso aqui apareceu uma das equações durante a execução da solução da equação de Schrödinger, eu vi que a parte em ângulo azimutal é exatamente a autofunção, né, da componente z do momento angular, e a constante m que eu estou usando aqui vai ter uma interpretação clara, né, que são o m é o número quântico magnético. Né? Então, por acaso aqui, por acaso não, né, devido à estrutura do potencial central, uma das equações corresponde exatamente às autofunções da componente z do momento angular, e a gente conhece já os seus autovalores, né? Então a minha constante m aqui já vai ter interpretação. A interpretação do parâmetro m aqui, a constante m, justamente é o número quântico magnético, a gente já conhece. Né? Lembrando que para forças centrais em mecânica clássica, e também vale em mecânica quântica, né? O momento angular é conservado, né? É um itinerário conservado. Isso a gente usa lá em teoria clássica, né? Bom, como a gente já resolveu a parte em ângulo azimutal, resta ainda a parte radial e ângulo polar, né? Então, vamos voltar. Vamos lá. Aqui, então, eu peguei a equação que aqui depende, aqui é M2, mas aqui eu tenho uma função de R θ, então eu separo tudo que depende de R na parte radial e tudo que depende da parte em ângulo polar. Então, quem acompanha aqui a parte polar, o M2 vai acompanhar, né? O M2 vai acompanhar a parte polar. Né? Lembrando que ele está ali, né? Então, eu vou passar esses termos lá para o lado direito. Lembrando que tem o termo em energia, pode passar lá para o polar, etc. E a parte radial está na esquerda. Então eu separei a parte radial na esquerda, a parte polar, ângulo polar θ na direita, e o M2 está na parte polares, né? De novo, aqui eu tenho duas equações que tem que ser satisfeita essa igualdade, né? Eu tenho uma função radial que é igual a uma função do ângulo polar. A única maneira dessa equação aqui ser satisfeita, essa relação ser satisfeita, é, de novo, que ambos os lados sejam igual à mesma constante, né? Porque senão não tem como ter uma função radial igual a uma função de ângulo polar, né? A única maneira de satisfazer é que seja a mesma constante. Claro que eu estou roubando aqui, eu vou dizer que a constante em ambos os lados, a mesma constante é LL mais 1, né? Onde L a gente já conhece, é o número quântico azimutal, né? Eu estou assumindo que a constante em ambos os lados, né, é o LL mais 1. Certo? Com isso, de novo, como no caso anterior, né, aí eu tenho, ao invés de uma única equação, eu vou ter duas equações, né, onde o lado de elas correspondem, cada uma delas a mesma constante, né, LL mais 1. Aí eu deixo de ter uma equação para ter duas equações, que tem que estar satisfeita ao mesmo tempo, né. A primeira equação a gente já viu, quando a gente analisou o momento angular, no caso 3D, né, quando a gente estava analisando as autofunções do operador L quadrado, né, o operador Casimir, né, a gente chegou nesse tipo de equação aqui para o ângulo polar, né, para a função θ de θ, né.
a função de onda que depende, a parte da função de onda que depende apenas do ângulo polar, né? Essa aqui a gente já conhece, inclusive a gente conhece as soluções. Eu falei em algum detalhe como para vocês como é que a gente soluciona essa equação. Vocês devem estar recordados que essa a equação para a função θ de θ, né, é a equação diferencial associada de Legendre, né? Então essa equação aqui vai ser construída com uma série de potências, tem que ser truncada, e depois ela vai ser escrita em termos dos polinômios de Legendre. Então a solução para θ de θ a gente conhece lá da solução do L quadrado, do operador L quadrado. A novidade aqui é a parte radial. Tem uma nova equação aqui, né, só para a parte radial da função de onda, para átomos de um único elétron, né? Eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem para a função R de R, só a parte radial, né? A parte angular a gente já sabe, né? A parte angular são as autofunções do LZ, e esta aqui a gente já obteve, o θ de θ, a solução dela a gente já obteve das autofunções do operador L quadrado. Aliás, é comum também é comum ao LZ também. Então, lembram que o produto θφ, como as duas equações são as mesmas, né? Lembrando que eu estou resolvendo a equação de Schrödinger para um potencial central. Por acaso eu cheguei em duas equações que correspondem exatamente ao produto θ e φ, são exatamente os harmônicos esféricos, que são as autofunções do Casimir, o L quadrado, o operador momento angular ao quadrado, e também da componente LZ, né? Então, esses caras a gente já conhece. A menos da parte radial da função de onda, a parte angular da função de onda de um átomo de um elétron, né, de um único elétron, a parte angular é exatamente os harmônicos esféricos, são as mesmas autofunções do momento angular quadrado, né, e do LZ, né. Lembrando que naquela vez, quando a gente analisou os números quânticos, né, tanto o azimutal quanto o número quântico magnético, né, o número quântico magnético não é independente, né. O número quântico magnético ele é dado pelo número quântico azimutal, né. Então, fixado o número quântico azimutal, o número quântico magnético vale entre menos L, né, toma valores entre menos L e L. O M não é independente, né, ele depende do momento angular, do número quântico azimutal. Né. Então, fixado o L, o M tem que rodar entre menos L e L, né? Então eles não são independentes. Mas igual, os harmônicos esféricos a gente analisou em detalhes, né? A parte angular da função de onda de átomos, um elétron é dado pelos harmônicos esféricos. A única novidade é, então, como a gente já tratou isso, né? Por isso que eu falei para vocês que a gente gastou uma aula, algumas aulas tratando o momento angular, porque é um passo para chegar nas autofunções do átomo de hidrogênio. Né? Ou no caso aqui é bem geral, aqui é para qualquer campo de força central, né? Qualquer partícula que esteja sujeita a um campo de força central. Né? Então aqui está a função de onda, né? É o produto daquelas três, mas no fim das contas as partes angulares é o próprio harmônico esférico, né? Então, a função de onda perdão, que depende das coordenadas esféricas, tem a sua parte radial e a sua parte angular dada na forma dos harmônicos esféricos, né? Que tem a ver com os operadores momento angular, né? Aqui interessante, os harmônicos esféricos são autofunções comuns, né? Tanto ao L2 quanto ao LZ. São autofunções comuns a esses dois operadores, né? Aqui, como a autofunção aqui também, por causa do átomo de hidrogênio ou para forças centrais, também depende dos harmônicos esféricos, isso significa que a energia desses sistemas, né, tem autofunções que são observáveis compatíveis com os momentos angulares. Como eles compartilham uma base comum, o L2, o LZ, e a função de onda associado ao átomo de um único elétron, né, eles são observáveis compatíveis, significa o quê? Que eu consigo mensurar ao mesmo tempo, né, simultaneamente, três quantidades, tá? Tanto a energia, aqui está escrito na forma do operador hamiltoniano, né? O quadrado do momento angular, ou seja, basicamente o módulo do momento angular, né? E a componente Z. Todos esses três observáveis, né, eu consigo mensurar simultaneamente, consigo fazer medidas simultâneas
dessas três quantidades não há nenhuma nenhuma relação de incerteza entre essas quantidades. Como eles são, o fato de eles compartilharem autobases comuns significa matematicamente na álgebra linear, né, que eles comutam, né, o H, a energia, o operador energia comuta tanto com L2 quanto com o LZ, ou seja, os comutadores são nulos, né? O fato dos comutadores são nulos advém do fato que esses três observáveis são observáveis compatíveis, né? Não tem relação de incerteza associada a esses três observáveis, né? Lembrando que aqui eu estou fazendo um caso geral, não estou especificando para átomo de hidrogênio ainda, né? Certo? Então, vocês vejam que a parte radial da função de onda, o valor específico, a cara específica do potencial, ele só vai ter algum papel enquanto é que é a solução da parte radial, nada mais. A parte angular, independente do que está acontecendo com o potencial, se é repulsivo, se é atrativo, desde que ele seja central, né, a parte angular está dada, é harmônico esférico, né, claro, eu vou ter que resolver explicitamente a equação radial, que é ela que envolve o potencial, que está a equação radial. Ela é a única das equações, né, que envolve explicitamente o potencial central, né? Então, é a única papel do potencial vai ser na determinação da parte radial apenas da função de onda. Isso caso geral, né? Caso geral para campos de força central, né? Escrito por mecânica quântica via equação de Schrödinger. Agora, como eu falei para você, essa parte angular está determinada, harmônicos esféricos, tá cara de saber como todos os problemas e como simular harmônicos esféricos e as densidades, né? A gente vai tratar só a parte nova, que é a parte radial, né? A parte radial da função de onda. Aqui eu voltei, né? Só colocando explicitamente a parte radial. E aqui, claro, eu vou especificar, né? Particularizar para o potencial coulombiano, né? Então aqui, na expressão do potencial geral, aqui, ó, eu vou trocar, claro, pelo potencial coulombiano, né? Que é atrativo, né? Vai trocar de sinal porque eu tenho menos aqui originalmente, né? Mas aqui eu já coloquei o potencial coulombiano, já escrito em termos de alfa eletromagnético. Aqui a equação radial prontinha. Os L's aparecem no lado esquerdo, tudo bem. Equação diferencial de segunda ordem. Eu só vou dar para vocês os passos, né? De como é que a gente resolve a equação da parte radial. Eu não vou focar muito na solução, tanto que no texto de apoio tem detalhamento a solução explícita, né? Da equação da parte radial, né? Eu vou focar mais nos resultados, né? Do que a gente obtém da solução da parte radial. Vocês são da licenciatura, essa parte de análise em si, de uma solução da equação diferencial, como ela é extensa, ela é demorada, posso gastar uma aula para chegar na parte final, né? Então aqui eu vou economizar. E só vou falar para vocês só os melhores momentos. Eu fiz por gosto, em detalhes, os mínimos detalhes, o oscilador harmônico, porque tudo que a gente fez do ponto de vista dos níveis de energia e autofunções do oscilador harmônico vão ser utilizados como metodologia para resolver, por exemplo, aqui a parte radial da equação de onda, ou na aula passada, retrasada, as autofunções harmônicos esféricos, né? Então, eu começo com uma equação de segunda ordem, eu vou tentar escrever ela como a solução como método série, a gente sempre chega ao final da solução uma função que é divergente para alguma das variáveis indo ao infinito, né? Aí a gente vai ter que truncar a série. O fato que a gente trunca a série para a gente ter função de onda para dado integrável, né? Vai levar como consequência a polinômios e automaticamente o corte, né, da série, a truncagem da série, também vai me dar a quantização da energia, explicitamente. Se vocês olharem o que aconteceu no oscilador harmônico 3D, né, é basicamente o que acontece em qualquer um desses outros potenciais diferentes radiais. Né? Eu vou sempre fazer a conexão com os polinômios de Hermite, né, que a gente viu no oscilador harmônico. Mas, bom, igual, aqui está a função de onda, a equação da parte radial, a equação de segunda ordem. O pessoal dá uma trabalhada um pouco em cima dessa equação. Eles trocam variável, né, ao invés de trabalhar em termos da função R de R. Eles trabalham em termos de uma nova função, que é a função E de L, né? Claro que é uma função. Basicamente é um produto de R vezes o Rzão, né?
Bem simples a mudança aqui. Onde E e L são os índices, né, que vão aparecer, os parâmetros vão aparecer na quantização da energia que já vai vir logo em seguida. Mas basicamente é uma troca de variável aqui, né? Eu só estou dando um detalhe de o que tem que ser feito, como eu troquei a variável, eu tenho que reescrever a derivada de segunda ordem, né? Então eu só estou dando um detalhe intermediário aqui de que substituição eu vou ter que fazer aqui na derivada de R relativo a R pequeno, né? Então, em termos da nova variável, que é a variável U. Então, se eu faço essa transformação de variável, eu tenho esta equação que é a correspondente, né? Que é equivalente à equação radial, né? Só que agora na variável U, né? Agora, na cara que está aqui na variável U, vejam bem. A variável U, o que a gente obtém aqui é a mesma cara da equação de Schrödinger unidimensional, onde a gente tem derivada, ao invés de x, né, em vez da derivada segunda em x, tem a derivada segunda em r, da função de onda, 2m sobre h cortado, a energia menos o potencial, né, igual a zero. Foi assim que a gente resolveu as equações de Schrödinger unidimensionais em cartesianas, né? Derivada segunda da função de onda, mais o termo que inclui a energia menos o potencial, né? Aqui a gente vê que a variável dimensional aqui é a distância radial, e inclusive a gente consegue entender quem é o potencial efetivo, né? Quem está fazendo o papel de U aqui, unidimensional, certo? A gente tem um potencial efetivo aqui que inclui o potencial real colombiano atrativo, né? Aqui, e também o chamado termo centrífugo, né? Que é divergente com 1 sobre R2, né? Então, quando R vai para zero, este cara aqui diverge, né? Diverge explicitamente. Isso tem um papel em mecânica clássica, né? Que chamam de barreira de potencial centrífuga, né? Em que a gente, num caso 3D, num campo central, a partícula não consegue chegar muito perto do campo de força, né? Do centro de campo de força, né? Devido a essa divergência deste termo centrífugo no potencial efetivo, né? Se vocês lembrarem de mecânica clássica, né, o que está aqui escrito basicamente é a energia potencial efetiva, né, do campo de força central. Esse termo aqui em clássica seria L quadrado, momento angular ao quadrado, duas vezes a massa R2, certo? E tá correto aqui, né? Lembrando que justamente L mais 1, H cortado ao quadrado, que é o que aparece aqui no numerador, né? São os autovalores do operador momento angular quadrado, que é a versão quântica do vetor momento angular quadrado, né? A quantidade de momento angular quadrado clássica. Então, o que a gente obteve aqui do ponto de vista da equação de Schrödinger corresponde corretamente ao que a gente esperaria do ponto de vista clássico, né? A gente tem um potencial efetivo radial, né? E toda a dinâmica é dada pela equação diferencial de segunda ordem, que tem que ser resolvida, né? Lembrando que esse termo aqui, que depende do momento angular quadrado, é o chamado termo centrífugo, né? Só para lembrar e remembrando mecânica clássica, né, que eu tenho um gráfico da energia potencial efetiva como função da distância radial R, né? Aqui eu tenho o efetivo, né? Aqui eu estou separando o potencial real, que é o colombiano, ele tem este comportamento, né? Como tem um sinal negativo na frente, né? O potencial colombiano, ele diverge, claro, para R igual a zero, ele diverge, vai para menos infinito, né? Ele vai crescendo até chegar, quando a gente vai tomar R tendendo ao infinito, a gente vai a zero por baixo, né? Um pontilhado aqui embaixo é a representação do potencial realístico colombiano, né? Atrativo. O outro pontilhado superior é justamente o potencial chamado centrífugo, né? Aquele termo centrífugo, que é divergente. Claro, ele vai a zero quando R tendendo ao infinito, né? E vai para mais infinito quando R vai a zero, né? Isso diverge para R igual a zero e vai a zero quando zero por cima, né? Quando a distância radial é muito grande. A combinação, lembra que eles estão sendo somados para a energia potencial efetiva, né? A soma deles dá esta forma do potencial efetivo. Se a EMEC, né, se a energia mecânica for menor que zero, a gente tem estados ligados, que é o que a gente espera em mecânica clássica. Né? Se a energia mecânica do sistema estiver entre o mínimo do potencial e zero,
né, a gente vai ter sistemas ligados. Em clássica, as trajetórias são círculos e parábolas, né? E se a EMEC é maior que zero, aí a gente tem as trajetórias fechadas, onde eu só tenho um único ponto de retorno, né? Que são as parábolas e as elipses, né, do ponto de vista clássico. Então é só para lembrar, classicamente, né, o que é o potencial efetivo, né? Qual é que é a forma dele. Se a EMEC for negativa, né, menor que zero, na verdade, a gente vai ter estados ligados, que é o caso aqui, né? O átomo de hidrogênio clássico já é ligado, né, e aqui a gente está descrevendo ele por equação dinâmica quântica, né, do ponto de vista da equação de Schrödinger, né, parte radial, né? Claro, eu só vou ter o termo centrífugo, né, impedindo eu chegar próximo do centro de força se, claro, o momento angular clássico for diferente de zero, né? Se o momento angular clássico for zero, eu não tenho termo centrífugo e basicamente eu só vou ter o potencial real, né? Aí sim, eu consigo, no caso de momento angular clássico nulo, chegar próximo, não tem problema nenhum. Claro que ele diverge o potencial, mas eu não tenho problema nenhum de chegar muito próximo do campo de força, do centro do campo de força, né? Que está colocado na origem do sistema de coordenadas. Mas se o meu momento angular clássico for não nulo, aí eu tenho o termo centrífugo atuando. Quanto maior o momento angular, mais difícil é chegar perto do campo de força, né? A distância de maior aproximação é que a gente chama de apocentro, né? Perdão, apericentro, né? Pericentro, a distância de maior aproximação possível do centro de força central, né? Certo? Então, eu ainda consigo chegar perto do centro de força desde que o momento angular clássico seja nulo, ou no caso aqui quântico, né? Corresponde, lembrando que o momento angular, o módulo do momento angular depende de L agora, mecânica quântica, né? O módulo do vetor momento angular aqui quantizado é proporcional à raiz quadrada de L, L mais 1, né? Então, se o L for zero, né, o número quântico azimutal for nulo também, eu tenho o módulo da versão quântica do momento angular, a versão de operador, também dando o valor esperado nulo, né? E aí sim eu posso chegar perto do centro de força. No nosso caso aqui no átomo de hidrogênio, ou hidrogenoides, né? O centro de força é o próton. Ou seja, eu consigo chegar perto ou não do próton, se dependendo se o momento angular, ou L, for não nulo ou nulo, né? Então, o potencial centrífugo em quântica aqui vai continuar fazendo o papel clássico no caso se o momento angular, o L, né, o número quântico azimutal, for não nulo, né? Aí, claro, eu estava falando de potencial efetivo, aí voltamos à vaca fria, que é resolver essa equação diferencial de segunda ordem, aqui, né? Que é uma EDO de segunda ordem, é homogênea, né, etc, etc. Lembra? Aí eu vou dar agora os melhores momentos de como é que a gente resolve, né? Como a gente fez tanto no caso do oscilador harmônico tridimensional, como a gente fez no caso das autofunções do momento angular, a gente vai assumir, né, soluções em série de potências. Então a função U de R vai ser assumida a ser escrita como uma série de potências, série infinita, né? Somatória em I de AI, R daí, ou seja, potências de R, né? Partição radial. Substituímos essa solução hipotética, né, de série na equação diferencial original, essa daqui, né? Essa daqui. A gente vai se dar, estou falando melhores momentos, né? A gente vai se dar conta que quando a gente faz isso, é claro, a gente constrói relações de recorrência, né, para os coeficientes da expansão em série. A gente consegue fórmulas de recorrência entre dois coeficientes contíguos, né? A gente pode mostrar que, analisando só a forma dos coeficientes, a gente mostra que a função U de R via série de potência, uma série infinita, é divergente quando R vai para infinito, certo? Lembrando que a U de R vai fazer parte da parte radial da função de onda, que vai acoplar para dar a psi, né? A função de onda completa para o átomo hidrogenoide, né? Se ela é divergente, a psi é divergente, e aí a função de onda que eu estou tentando obter não é de quadrado integrável, que é uma das propriedades que as funções de onda, soluções da equação de Schrödinger têm que satisfazer, né? Então, se a minha função radial é divergente, eu não posso usar a série completa, eu tenho que truncar, como a gente fez também no oscilador harmônico, né?
Então eu vou truncar a série original, né? Quando eu trunco a série, essa função U de R deixa de ser uma série infinita, né? Para ser polinômios. Como eu trunquei o máximo em I que vai para um certo valor, eu vou ter um polinômio de certa ordem, né? Eu só estou dando aqui no nosso texto de apoio, que é lá do pessoal da URGS, aí, mais o pessoal de Santa Maria, né? Eu sempre deixo na capa, né, das nossas slides, né? Lá na seção, no capítulo 6, seção 6421, né? Ele faz tudo isso que eu estou falando com as mãos aqui, eles fazem explicitamente, né, como a gente fez por causa do oscilador harmônico, né? Todo o detalhamento da solução da parte radial, a gente mostra lá claramente que ela é divergente, com trunca a série. Quando a gente trunca, obviamente vai aparecer polinômios, né? Muito parecido como aconteceu nas equações de Hermite e nas equações de Legendre associada, na aula retrasada. Bom, quando a gente trunca a série de U de R, certo? Eu falei para vocês, vão virar polinômios, né? Esses polinômios, resultado da truncagem da série, têm nomes específicos, né? Que são os chamados polinômios associados de Laguerre, tá? Não são nem de Hermite e nem de Legendre, outra gente, né? Polinômios associados de Laguerre, né? Eu vou chamar de P, perdão, aqui é L, na verdade é L, né? Não é P, é L de NL de R. Claro, esses polinômios dependem da função radial, né? Da direção radial, da coordenada radial, né? Para a função de onda, né? Então, os L's, né? P é o polinômio de Hermite, de Legendre, né? Os polinômios associados de Laguerre, né? Que eu chamo de L de NL de R, né? Podem ser construídos como a gente fez nos outros casos, tanto no Hermite quanto no Legendre, né? Eles podem ser construídos a partir de uma forma de recorrência ou fórmula de Rodrigues, né? Para os polinômios de Laguerre. Então, os polinômios associados de Laguerre são construídos a partir dos polinômios de Laguerre e os polinômios de Laguerre são construídos a partir da fórmula de Rodrigues ou uma forma de recorrência mnemônica, né, para calcular esses polinômios, né? Apareceu um número quântico adicional aqui, quando eu estou enunciando os polinômios de Laguerre, né? Além do número quântico azimutal, que a gente já estava lá na equação radial explicitamente, né? O L já estava aqui, né? Apareceu um outro número quântico, um número inteiro aqui, né? Positivo, né? Começando em 1, que é o N, né? Que a gente chama de número quântico principal, né? Esse número quântico que vai aparecer explicitamente na quantização da energia, os níveis de energia vão ser dependentes apenas desse número quântico, o número quântico principal N, né? Começando em 1, tá? Começando em 1. Eu já vou mostrar os polinômios de Laguerre associados, né? Os polinômios de Laguerre associados, né? São polinômios desta ordem. Então não é qualquer ordem, né? A ordem dos polinômios que eu vou truncar, os polinômios associados de Laguerre, eles têm ordem n menos L menos 1. Vocês vão acreditando, mas lá na seção, no capítulo 6421, tá a mostração, né, que é verdade. Quando eu faço a truncagem é feita nessa ordem aqui, né? N menos L menos 1. Como é que eu calculo polinômios associados de Laguerre, né? Que são os L, NL, né? De R, né? Aqui eu vou dar como faço o cálculo explícito, né? Então, o L, NL de Rho, depois a gente vai ver que é proporcional a distância radial, né? Não importa aqui o argumento, vamos chamar que o argumento seja Rho, tá? LNL, esta notação aqui, significa que é definido, né, como LQP, o Q em cima, o P embaixo, de Rho. O que é o LQP? Certo? É a derivada de ordem Q, né, do argumento, ou seja, do argumento Rho, certo? Derivada de ordem Q do argumento Rho, do polinômio de Laguerre não associado, tá? Então, o polinômio de Laguerre associado, que é o LQP, é calculado a partir de derivações sobre o polinômio de Laguerre. Tá? O polinômio de Laguerre é chamado LP de Rho. Vejam bem, se eu tenho os números quânticos principal e azimutal, NL,
P e o Q que entram aqui no cálculo do polinômio associado de Laguerre, né, são dados em termos desses números quânticos. O Q, está lá em cima, né, que é a ordem de derivação que eu tenho que fazer aqui, né, dos polinômios de Laguerre. O Q é 2L mais 1, então o Q só depende do número quântico azimutal. Certo? E o P, que aparece explicitamente para o polinômio de Laguerre, é a soma do número quântico principal com o número quântico azimutal. Tá? Então tem que ter cuidado, tá? Quando eu estou escrevendo LNL, polinômio associado de Laguerre, dado um N, dado um L, o que eu vou ter que fazer, do ponto de vista explícito, né, é fazer uma derivação em ordem Q, onde Q é 2L mais 1, do polinômio de Laguerre, onde o polinômio de Laguerre é de ordem P, P é N mais L. Tá? Como é que eu sei a expressão dos polinômios de Laguerre? Certo? Que tem que ser derivados para obter os associados de Laguerre. Eu também tenho, como no caso do Hermite, no caso do Legendre, a gente tem a famosa fórmula de Rodrigues, que é uma forma de recorrência mnemônica, né, para calcular todos os polinômios de Laguerre. Esta aqui é a fórmula de Rodrigues para o polinômio de Laguerre LP de Rho. Né? LP de Rho, então, é E na Rho, derivado agora em P, né? Ele só depende do índice P, derivado em P, de uma semente. Né? De uma semente, lá o Hermite, o Laguerre, tanto o Hermite quanto o Legendre, eles têm sempre uma semente na fórmula de Rodrigues. Né? A semente aqui é Rho na P e na menos P. Então, se eu fizer derivadas de ordem P sobre essa semente, eu cubro todos os polinômios de Laguerre e com eles eu consigo construir os polinômios associados de Laguerre. Certo? Vou fazer só um exemplo uma vez na vida, né, para vocês calcularem o polinômio associado de Laguerre e o polinômio de Laguerre correspondente. Então, como por exemplo, eu vou usar isso para depois a gente vai utilizar ele nas nossas contas posteriores. Né? Por exemplo, aqui eu tenho o número quântico principal 1 e o número quântico azimutal 0, N1, L0. Isso vai corresponder aos valores de Q e P os seguintes. Né? Como Q é 2L mais 1, então a gente tem L igual a 0, isso me dá então Q igual a 1. E o P é o N mais L, então é 1 mais 0, também dá 1. Então aqui o Q e o P, associados ao número quântico principal 1 e o azimutal 0, ambos são 1. E P1 aqui no polinômio associado de Laguerre. Então aqui eu vou calcular, por exemplo, o polinômio associado de Laguerre 1, 0. Certo? Onde 1 é o número quântico principal, L é o número quântico azimutal. Isso, por definição, é o L11, tá? Um em cima, um embaixo. Onde em cima é o Q, onde embaixo é o P. Usamos a definição. Como Q é 1, então eu tenho derivada de primeira ordem em Rho, né, do polinômio de ordem de Laguerre de ordem P, como P é 1, né? Polinômio de Laguerre L1 de R. Certo? Eu tenho que fazer esta conta para obter o polinômio associado de Laguerre. O polinômio associado de Laguerre tem dois índices, tá? P e Q. O polinômio de Laguerre sozinho só tem um índice, que é índice P. Bom, então para calcular o polinômio associado, eu preciso calcular a derivada do polinômio de Laguerre de ordem 1. Eu uso a fórmula de Rodrigues, né? Eu uso a fórmula de Rodrigues. Para calcular o L1 de Rho, eu vou ter que fazer E na Rho, derivada de ordem P, mas P é 1, então é derivada primeira em Rho, e a semente. Então, Rho na P, ou seja, Rho na 1, exponencial, E na menos P, perdão, E na menos Rho, né? Aqui. Bom, essa é a derivada do produto, né? Que é a derivada em Rho aqui, que eu tenho que fazer a derivada do produto, que está aqui, né? Derivo o primeiro, mantenho o segundo, menos, aliás, derivo o primeiro, mantenho o segundo, mais, mantenho o primeiro, derivo o segundo, quando eu derivo, dá um sinal menos aqui, né? Multiplicado, claro, por fora por E na Rho, sobra 1 menos Rho. Isso é o polinômio de Laguerre de ordem 1, P igual a 1, é 1 menos Rho. Substituo aqui, então, né? Substituo 1 menos Rho.
E aí calculo o polinômio de Laguerre associado, né, para Q igual a 1, dá exatamente menos 1. Então a gente sabe que o L10 de Rho, o polinômio associado de Laguerre 10, dá menos 1. E assim eu posso fazer, usando a forma de Rodrigues, passo a passo, né, para cada P, para cada Q, eu vou obtendo as expressões correspondentes para os polinômios associados de Laguerre, que vão entrar na solução da parte radial da função de onda. Solução daquela equação diferencial que foi inicialmente tentada ser construída como solução de série, mas foi truncada. O fato dela ter sido truncada acontece duas coisas, né? Uma é que aparecem polinômios do fato da truncação, né? Mas também, lembrando lá em analogia com o caso do oscilador harmônico, o fato de eu truncar a série impõe condições para os coeficientes, né, da expansão, ou seja, dos coeficientes dos polinômios, né? E da condição dos coeficientes dos polinômios surge a condição de quantização para a energia, né, explicitamente. Aqui eu estou só dando um exemplo de como é que é o cálculo. Aqui eu gosto mais alguns, tá? Eu calculei o primeiro, que é o L1, né? Mas aqui tem uma lista dos outros, né? Para P's e Q's maiores, né? Tem toda a dependência. É igual a Hermite, né? Tu dá os dois índices, você consegue calcular todos eles. Eu achei um widget no Wolfram Alpha, ele calcula todos esses polinômios associados de Legendre. Se tu dá os números quânticos principal e o azimutal, o N e o L, ele dá, esse widget calcula para vocês dar a expressão do LPQ para vocês. Tá? Então, se vocês clicarem no link lá no PDF, vocês já vão achar o widget para calcular a expressão de cada um deles. Então não precisa, só mostrei uma vez para a gente saber de onde é que saem essas expressões, né? Nós podemos calcular analiticamente usando o Wolfram. Bom, aqui eu dou um pulo do gato, como eu falei para vocês, a gente resolve aquela equação por série, trunca, vira um polinômio, aqui está explicitamente, né, a solução radial, como o polinômio de Legendre associado, Laguerre associado, depende do número quântico principal n, automaticamente, além do L, que já estava lá na parte radial, né, explicitamente, na equação radial original, depende aqui a função de onda, a parte radial, também agora vai depender do número quântico principal, né? Devido ao fato que os polinômios de Laguerre associados dependem também do número quântico principal n, né? É dali que vem a dependência em n, né? Então aqui a parte radial, então eu já estou só enunciando para vocês qual é que é a solução da equação de onda radial. Então, eu já resolvi em U, voltei para R. A parte radial depende de dois números quânticos, né? N e L, principal e azimutal. Eu tenho uma normalização, claro, que eu vou mostrar para vocês como é que é obtida, né? Mas a dependência explícita na distância radial está nesses caras aqui, tá? Está no polinômio de Legendre, no polinômio de Laguerre associado, que eu acabei de mostrar como calcular, multiplicado por ρ na L, e na menos ρ sobre 2, tá? Ρ quem é aqui, tá? Ρ é proporcional à distância radial R, né? Mas está multiplicada a distância radial R por um fator que é 2 vezes o número atômico do núcleo, né? Dividido por N, então ρ depende também do valor do número quântico principal, né? E do A0. Tá? A0, quem é A0? Vocês lembram, né? É o raio de Bohr, né? A0 aqui é precisamente o raio de Bohr que a gente conhece lá do modelo de Bohr, como calcular a partir das constantes físicas, né? O raio de Bohr pode ser calculado a partir das constantes h² do C, do alfa eletromagnético e da massa de repouso do elétron. Certo? Numericamente a gente sabe que é meio angstrom, né? 0,529 10 na menos 10 metros. Então aqui eu estou escrevendo explicitamente a dependência radial, né, da função de onda, né? E ele depende, claro, de dois números quânticos, que é o N e o L. Isso que aparece aqui na frente, que também depende do Z e do número quântico principal e do A0, são condições de normalização para a parte radial. Então, essa é uma normalização que eu obtenho só para a normalização geral da função de onda. Tá? A parte de dependência analítica
há nesse produto aqui, né, exponencial em ρ, decrescente em ρ, a potência ρ na L e o polinômio associado de Laguerre. Né? Também, além de eu ter o polinômio, como eu falei para vocês, as condições de corte, né, de truncagem da série, as condições para os coeficientes dos polinômios vão dar origem aos níveis de energia, à condensação da energia do sistema, né? Então, se vocês forem naquele capítulo lá, vai ser automaticamente explícito, né? Analisando os coeficientes, a condição para os coeficientes, né, da truncagem da série vai dar essa expressão para os níveis de energia. Explicitamente, ele só depende do número quântico principal, tá? Só o número quântico principal e não de L e nem de M, né? Mas explicitamente não depende de L, tá? Apesar da parte radial depender de NL, os níveis de energia só dependem do número quântico principal e na M. Os níveis de energia, como função do número quântico principal, tem esta cara, né? Claro, são níveis de energia são sempre negativos, é estado ligado, né? Explicitamente, isso aqui não é o átomo de Bohr, né? Eu estou calculando aqui usando a solução da parte radial da função de onda, ou seja, usando explicitamente a solução da equação de Schrödinger analítica. Tá? O nível de energia, então, tem essa normalização, né? Z quadrado, alfa 2, a energia de repouso do elétron dividido por 2. Estou fazendo o caso geral para núcleos grandes também, né? Não só o átomo de hidrogênio, mas qualquer átomo de um único elétron cujo núcleo tem número atômico Z. E a dependência teria que ser, né, como a gente já sabe da fenomenologia de Bohr, né, com o número quântico principal tem que cair com 1 sobre n quadrado. Mas isso aqui sai explicitamente só do fato que a série foi truncada e da condição dos coeficientes a gente obtém os níveis de energia. Explicitamente. Sai tanto a normalização dos níveis quanto a forma funcional do número quântico principal. Tá? Não é ad hoc. Então aqui a gente já vê uma diferença entre o cálculo explícito do átomo de hidrogênio, o hidrogenóis, via Schrödinger e a comparação com o caso do modelo simplificado de Bohr, onde o Bohr ainda usa órbita clássica, né? Órbitas clássicas e introduz uma quantização da energia na transição, né? Dessas órbitas estáveis que ele construiu. Né? Então, uma física semiclássica com condições ad hoc. No caso aqui não, os níveis de energia saem explicitamente da solução da equação de Schrödinger, quando a gente resolve a equação de Schrödinger, a parte radial da equação de onda. Né? Sem nenhuma hipótese, como não é no caso do simplificado do Bohr. Né? Aqui, em geral, quando a gente está fazendo potenciais 3D, a gente já viu isso tanto no caso das caixas, né, potencial tipo caixa, partícula livre dentro da caixa, quanto no próprio oscilador harmônico, né, a gente já viu que sempre que a gente introduz simetrias no problema, no caso 3D, né, a gente automaticamente introduz degenerescências, né, que são as degenerescências são o fato que para cada nível de energia eu tenho mais de uma autofunção, né, ou seja, mais de um estado da partícula correspondendo ao mesmo nível de energia. Né. Não vai ser diferente aqui no átomo de hidrogênio, né? Como o potencial tem simetria radial, automaticamente a gente vai ter degenerescência claramente, né? Em geral, o nível fundamental nunca é degenerado, né? Mas a partir do primeiro estado citado já aparece degenerescências. Eu vou falar com vocês como é que são aqui o cálculo, né? Do nível de degenerescência, né? Usando os números quânticos, né? A gente tem, na verdade, aqui a gente tem 3 números quânticos já conhecidos, né? Apareceu o número quântico principal, N, mas nós já tínhamos outros 2 que a gente já conhecia, que é o azimutal L e o magnético M, né? Lembrando que o M não é independente de L, né? Se eu sei o L, o M é automaticamente construído, ele tem que variar entre menos L e L. Mas a princípio eu tenho 3 números quânticos para rodar aqui, relativo às autofunções, né? Os níveis de energia dependem só de M, né? Mas eu tenho outros 2 números quânticos rodando aí, né? Bom, lá da questão da truncagem da série, além de eu ter o polinômio que aparece, a quantização do nível de energia em M, ainda tem um vínculo entre o número quântico principal e o azimutal, certo? Da condição de quantização, né, na parte radial da função de onda, tem uma liga, tem uma inter-relação entre esses 2.
Eu já mostrei para vocês que o M está associado ao L, então eles não são independentes, mas também o L não é independente do N. Tá? O L, devido à condição de quantização, ele toma valores inteiros positivos, né? Começando em zero, então o L começa sempre em zero, como a gente já sabia, né? Só que ele tem um limite. O L, o maior valor possível para o número quântico azimutal é n-1, onde n é o número quântico principal. Então, o L não é independente, ele depende explicitamente do N, né? Então, ele pode rodar de 0 até n-1, certo? Lembrando que os níveis de energia, como eles dependem só de N, eles não dependem de L e N. A gente sabe que a gente tem multiplicidades, né? Para cada L, a gente tem 2L mais 1 valores específicos de M, né? Isso automaticamente já está posto, né? Eu vou ter degenerescência para os níveis de energia, né? Porque se os níveis de energia dependem só de um número quântico, que é o número quântico principal, e eu sei que a partir desse número quântico principal eu tenho ranges, né, intervalos de L e automaticamente de M's possíveis, aposto que eu vou ter degenerescência. Basta agora calcular qual é que é o nível, né, de degenerescência. Então, se eu for... O estado fundamental não tem degenerescência. Então, se eu for para os estados excitados, né, a gente sabe que para cada L, né, para cada L, o estado excitado seria o N igual a... A gente começa com N igual a 1, né? N igual a 1. Então, o primeiro estado excitado seria para o N igual a 2, né? Por exemplo, o N igual a 2, isso significa que o L vai ser de 0 até 1, né? Certo? E assim por diante, né? Começando no mínimo, para N igual a 2, o primeiro estado excitado, o L entre 0 e 1, né? Então, para cada L, a gente sabe que existem 2L mais 1 valores de M, né? Certo? Então, é fácil de calcular o grau de degenerescência dado o número quântico principal N, né? Então, eu vou somar aqui os valores possíveis de L, né? Eu sei porque cada L tem 2L mais 1 valores possíveis de M, certo? Somo sobre todos os possíveis valores de L, lembrando que todos os valores possíveis de L dependem do número quântico principal, N, né? Ou seja, os L's vão de 0 até N-1, sendo que para cada L eu tenho 2L mais 1 valores de M. Se vocês calcularem esse somatório aqui, vocês vão ver que isso dá N ao quadrado. Então, N ao quadrado é o grau de degenerescência de um nível de energia cujo número quântico principal é N. Então, cresce as degenerescências nível a nível quadraticamente. Tá? Então, dá para ver que os caras mais lá para cima são infinitamente degenerados. Tá? Aumenta rapidamente com o nível de degenerescência com o número quântico principal. Tá? Então, rapidamente, a gente tem um grau de degenerescência muito grande. Eu vou fazer casos específicos dos mais baixos, né, para vocês verem. Mas, basicamente, o grau de degenerescência advém dos múltiplos valores de M, dado a um L, né, e o somatório sobre todos os L's, onde o L não é livre, né, ele só pode adquirir valores entre 0 e o número quântico principal menos 1. Né. Aqui é só o cálculo dos níveis, né, explicitamente eu coloquei aqui os valores, né, aqui eu mostrei teórico, né, é que eu coloco o valor de alfa e da massa de repouso, energia de repouso do elétron. Né. Então, a gente tem os EN são negativo, alfa quadrado, né, alfa eletromagnético, constante eletromagnético ao quadrado, 1,37 quadrado. Aqui a gente tem a energia de repouso do hidrogênio, do elétron, né, o 511 keV, né, kV, dividido por 2. E, claro, para o número quântico, o Z, né, no número atômico do núcleo, né, e a queda com N quadrado. Se eu botar numericamente, a gente sabe que isso aqui vai dar, né, a menos do Z quadrado vai dar 13,6 electrovolts, que é o nível de energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio, que a gente já sabia lá do modelo do Bohr. Né. Aqui eu estou mostrando graficamente, né, graficamente os níveis de energia. Eu só vou discutir um pouquinho com vocês a questão das notações. Tá? Uma coisa importante é que aqui para os níveis de energia do átomo de hidrogênio, o pessoal usa a velha espectroscopia, né, antes de inventarem mecânica quântica ondulatória. O pessoal que fazia análise de espectro de átomo, né,
já tinha rótulos, né, para os níveis de energia, ou seja, na verdade as raias, né, eles mediam lá nas desexcitações ou excitações dos átomos quando eles mediam os seus espectros, né. Aqui na tal da notação espectroscópica, tá, os chamados lá orbitais, os SPDF da vida, na verdade eles são nomes para os momentos, o número quântico azimutal L, tá? Então, quando a gente está falando de orbital 1s, 2s, etc., o S equivale a L igual a zero, número quântico azimutal zero. O P é L igual a 1. O D é L igual a 2. O F é L igual a 3. O G é L igual a 4. O H é L igual a 5 e assim por diante. Começa em zero, né? L igual a zero. Começa com o S, né? A gente tem o SPDF, G, H. Certo? Então, ao invés de designar o L, a gente pode dizer SPDF, ou seja, designar o código espectroscópico ao invés do número quântico azimutal, né? Certo? Os níveis de energia, como vocês estão vendo aqui, tá? Eles estão escritos nessa forma espectroscópica, ó. N, L, onde L está sendo usada a rotação espectroscópica, né? Então, aqui, por exemplo, começo com o nível fundamental do átomo de hidrogênio, né? Que é o menos 13,6, como eu calculei. Claro, aqui eu estou falando em hidrogênio, tá? Nível de energia para o hidrogênio, Z igual a 1, né? Então, aqui eu tenho o primeiro nível, que é o estado fundamental. Ele é não degenerado, né? Ele só tem uma única autofunção, né? Uma única função possível, né? Ah, lembrando, o nível fundamental é n igual a 1, L igual a 0, né? Vocês lembram que o L não está livre, né? O L varia entre 0 e n menos 1. Mas como n é igual a 1 para o primeiro nível, para o estado fundamental, o L só tem um valor possível para n igual a 1, que é 0. Né? Então seria 1, 0. Né? No caso do estado fundamental, seria na nossa notação NL, seria 1, 0. Né? 1, 0 é 1 S, porque o S, na notação espectral, no código espectroscópico, né? O L igual a 0 corresponde ao S. Né? Então a gente tem o nível de energia 1S, que é o estado fundamental, não degenerado. Certo? Até uma curiosidade, né? Esses nomes S, não é... Eles têm nomes, né? Eles têm SPDF, porque é o nome deles, né? É os, os, os códigos espectroscópicos, né? Esse é o Sharp, é o Principal, é o F é o Fundamental, e o D eu não lembro qual é que é, mas todos esses primeiros 4 são os nomes específicos, né? Sharp, Principal, o F é o Fundamental, e o D eu não lembro mais qual é que é, mas eu posso lembrar. Então os primeiros 4 têm nomes históricos, né? SPDF é histórico, o nome. Sharp, Principal, e o Fundamental. Bom, para o segundo nível de energia, que seria o primeiro estado excitado, para n igual a 2, né? N igual a 2, o L pode correr só entre 0 e 1, né? Então, tenho dois níveis, subníveis aqui, né? Então, para n igual a 2, eu tenho dois L's possíveis, então eu tenho dois subníveis em L, né? Um para L igual a 0, então é S, né? O 2 é o número quântico principal, né? 2. E o S e o P são os L's, né? L igual a 0, L igual a 1. S L igual a 0, P L igual a 1, né? Certo? Segundo estado excitado, que é o N igual a 3. Aí eu tenho L variando de 0 a 2. Então eu vou ter o 3S, o 3P e o 3D. S é L igual a 0, P L igual a 1, D é L igual a 2 e assim por diante. Então eu vou mapeando aqui todos a notação espectroscópica para os níveis, né? Os níveis só dependem do número quântico principal, mas a gente sabe que para cada nível eu tenho L's distintos que vão rodar de 0 até n-1, né? E ainda tem a cada subnível desses, tá? Ainda vai abrir em 2L mais 1, né? 2L mais 1 valores de M, né? Mas do ponto de vista dos níveis de energia só depende do número quântico principal, mas eu já sei que tem degenerescência. Tem degenerescência em L, os L's variam, né? O L vai de 0 até n-1, e para cada L ainda tenho 2L mais 1 valores de M possível.
Mas só que são os primeiros níveis, né? Fundamental e os primeiros níveis excitados, né? O primeiro estado excitado, o segundo estado excitado, o nível de energia para o átomo de hidrogênio, no caso aqui, né? A gente vê as degenerescências claramente, né? Claramente as degenerescências, né? O cálculo eu já mostrei, né? Claro que eu mostrei, dá para mostrar aqui claramente quando a gente vai para níveis grandes, como cresce, os níveis de energia se comportam como 1 sobre n ao quadrado, né? A gente vai mostrar que quando eu estou para n muito grande, né, que é o limite de grandes números quânticos, no caso o número quântico principal grande, né, a distância entre um nível e o outro, né, vai a zero. Então eu recubro o caso clássico que obedece ao princípio da correspondência, né, do Bohr. Para n muito grande eu não consigo ver essa discreteza que está aqui, né? Às vezes começa a cavalar, né, para n muito grande, né, basicamente. Aqui eu só vou comparar, como eu calculei níveis de energia e as características, né, usando a equação de Schrödinger, né, a diferença entre Bohr e a teoria de Schrödinger, né. No caso do Bohr, especificamente, né, no modelo de Schrödinger não temos órbitas, né, que lembra o Bohr faz física semiclássica, né, então o elétron ele tem órbita mesmo, né. Ele só introduziu uma hipótese ad hoc que as órbitas estáveis têm energia fixa, né, em uma transição e outra. A energia entre uma órbita estável e outra, mas ele continua usando o conceito de órbita, né, é conhecida e quantizada. Né. Então aqui, no caso do Schrödinger, não tem órbita. Não tem órbita, não é física clássica mais. Né. Aqui a gente está descrevendo o elétron por a função de onda, né? A probabilidade de encontrar o elétron em algum lugar, espacialmente, né, dentro do átomo de hidrogênio, é dado pelo psi quadrado, moro por quadrado de psi, né? A densidade de probabilidade que a gente vai analisar na próxima aula. Então aqui, no caso do modelo do Schrödinger, no átomo de um elétron no Schrödinger, não temos o conceito de órbita mais, né? O conceito clássico de órbita já foi para o espaço. Né? No caso, a gente chama de orbital, né, o correspondente às órbitas, no caso de mecânica quântica. Né? No caso do Bohr, não, ele ainda continua com órbitas clássicas, né, num plano, né, perpendicular ao momento angular. No caso aqui, não mais, né, em Schrödinger. Momento angular, o valor do modo do momento angular. No caso do Bohr, o Bohr construiu com hipótese ad hoc, né, que o módulo do momento angular, ou momento angular módulo, né, a intensidade do momento angular, é quantizado em números inteiros de H cortado. Tá? Isso é diferente do que a gente obteve na aula passada, né, de quanto equivale o módulo do momento angular do ponto de vista agora usando as autofunções, né, e autovalores do operador momento angular quadrado, né, ILZ, né. A gente mostrou que não, agora tem outra forma, né, de quantização. Lembrando que o N aqui para o Bohr começa em 1, né. Então começa com 1 H cortado e vai em diante. Agora aqui no nosso caso, que a gente viu na aula passada, né, o módulo de L é raiz quadrada de L mais 1, né, onde L é o número quântico azimutal, H cortado. Vocês vejam bem, quando L igual a zero, L, o número quântico azimutal é zero, o momento angular predito é nulo. Tá? Então tem uma discrepância aqui entre a predição do momento angular mínimo, né, no átomo de Bohr, né, em mecânica quântica. Em mecânica quântica, o menor valor do momento angular é zero, enquanto no modelo de Bohr, o menor valor do momento angular é 1 H cortado. Eu já comentei lá que o correto, né, experimentalmente, é o caso quântico, né? Quando a gente mede o momento angular experimental do átomo de hidrogênio no estado fundamental, a gente vê que ele tem momento angular nulo, certo? Que é o que prediz a teoria via Schrödinger, a teoria de Schrödinger. Aqui os números quânticos aparecem naturalmente, né, lá no Bohr ele postulou, né, a quantização dos níveis de energia para as órbitas estáveis. Aqui os números quânticos que aparecem nas quantizações aparecem naturalmente como solução da equação de Schrödinger. Né. Só para falar a questão da diferença entre as órbitas de Bohr e a questão dos orbitais. Né. Os orbitais não representam a posição exata do elétron, ou seja, não é órbita, né, mas apenas delimitam, né, uma região do espaço no qual a densidade e probabilidade de encontrar o elétron, a psi quadrado, né, é mais alta. Né? A gente até consegue representar graficamente, a gente fez isso com o momento angular para os harmônicos esféricos, mas também para
oscilador harmônico, né? A gente conseguiu mapear 3D a densidade de probabilidade, né? A gente vê as formas dos orbitais, onde lembrando as representações das partes mais escuras, né, da representação 3D, são os lugares onde as regiões espaciais onde o elétron tem maior probabilidade de ser encontrado do ponto de vista probabilístico, né, calculado a partir do psi quadrado. E aí agora, na aula que vem, a gente vai analisar especificamente as autofunções e as densidades de probabilidades dos orbitais, né? Porque eu só estava mais preocupado com resolver a equação de Schrödinger e mostrar a solução da parte radial, que é a novidade. Os harmônicos esféricos a gente já conhece das aulas anteriores, né? A parte angular tá feita, né? A única novidade é a parte radial, né? Eu vou fazer 3 exercícios de fixação, só para encerrar a questão de manipulação, né? O primeiro exercício é mostrar para vocês qual é que é a condição de normalização para a parte radial, né? Vocês vejam bem, eu só vou voltar aqui, só vou tentar mostrar para vocês de onde é que vem esses termos estranhos que vem. A parte funcional diz para vocês que é o Legendre, né? É o Laguerre, né? Então, os polinômios associados de Laguerre, mas tem toda essa palha aqui na frente, né? Depende dos números quânticos, né? N, L, e do Z, e do A0, etc. Né? Essa fator de normalização aqui, ele advém da condição de normalização que eu já vou mostrar para vocês. Tá? E, claro, das condições de ortogonalidade dos polinômios de Laguerre associados. Tanto como os polinômios de Hermite quanto os polinômios de Legendre, os polinômios de Laguerre associados também têm relações de ortogonalidade, que são utilizados para normalizar as funções de onda. No caso aqui, normalizar as funções de onda radial, a parte radial da função de onda. Então, o primeiro exercício aqui é mostrar para vocês, eu tentar construir a condição de normalização só da parte radial, lembrando que os harmônicos esféricos já foram normalizados, né? Naquela aula onde a gente construiu os harmônicos esféricos, a gente já construiu a condição de normalização, eles já estão normalizados os harmônicos esféricos. Então basta normalizar a função de onda radial. Para calcular isso é tranquilo, a gente usa a condição de normalização geral, mecânica quântica, né? A densidade de probabilidade, o psi quadrado, integrado sobre todo o volume, aqui no 3D, né? Integrado no todo o volume espacial, tem que dar 1, né? Então, significa que a probabilidade total, ou seja, a integral da densidade do volume, né? Tem que dar 1. Claro que aqui o volume, como a gente está tratando simetria central, né? Campos de força central, é conveniente usar então a integração de volume, sendo a integração em coordenadas esféricas, né, onde a gente tem o elemento de volume em coordenadas esféricas, está aqui, né, R2 sendo de θ dr de θ dφ. No caso específico nosso, a função de onda a gente construiu, né, ela é fatorada, né, fatorizada, né, na parte radial, explicitamente, que a gente tratou agora há pouco, né, e multiplicado pelos harmônicos esféricos vão dar a dependência angular. Então, quando eu substituo aqui a psi pela nossa solução, que é a parte radial multiplicada pelos harmônicos esféricos, eu fico e imponho, claro, a condição de normalização, né, do psi quadrado. Significa isso, né? Aqui a parte radial está separada, né? Então vou integrar a distância radial de 0 a infinito, a função parte radial, módulo quadrado dela, né? O R2 que está aqui vem do elemento de volume, né? A parte radial do elemento de volume, integrado em R. Depois vem as partes angulares, né? Onde a gente tem dφ, dθ sendo de θ, né? dφ, dθ sendo de θ, onde o ângulo azimutal vai de 0 a 2π, o ângulo polar vai de 0 a π, né? Harmônicos esféricos, né, ao quadrado. A gente mostrou já naquela vez que os harmônicos esféricos já estão normalizados, né? Ou seja, a integral em ângulo polar e azimutal sobre todo o range deles, né? Do psi quadrado, né? Dos harmônicos esféricos módulo quadrado, é exatamente 1. Né? Então basta da condição de normalização da função de onda, a condição de normalização da parte radial, que é a função R, NL de R, né? Tem que obedecer isso, né? Então, se isso aqui é tudo 1, a parte radial da função de onda tem que obedecer a esta condição de normalização. Então, não basta integrar em R o módulo quadrado da função R, né? É o módulo quadrado da função R multiplicado por R2, porque eu ainda tenho um pedacinho do elemento de volume aqui no sistema de coordenadas esférico, né? Integrado de 0 a infinito, né? Mas esta aqui é a condição de normalização que eu uso para determinar as constantes de normalização para a parte radial. Então, toda aquela tralha que está lá na frente, ela advém quando eu imponho, né,
esta condição de normalização para a função R de R. Claro, e usando as propriedades da ortogonalidade dos polinômios de Laguerre associados, né? Eu não vou entrar em detalhe. Né? Aqui um segundo exercício de fixação que eu quero construir, então, usar, né, construir explicitamente a expressão da solução parte radial, né, a função RNL de R, né, para este número quântico principal, né, átomo de hidrogênio, Z igual a 1, claro, mas para o número quântico principal N igual a 1. Então, seria o estado fundamental, né, a função de onda da parte radial para o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Lembrando que para N igual a 1, isso vincula os valores de L, né? Os L's vão de 0 até N-1. Então, para N igual a 1, estado fundamental do hidrogênio, só tem um valor de L possível, que é o momento L igual a 0. Né? Lzinho igual a 0, número quântico azimutal nulo, né? Certo? Então, o N é 1 e o L é 0. Certo? E os N são 0 também. Lembrando que os N vão de menos L até L, então só tem um M possível. Mas aqui, então, na parte radial, a parte radial depende apenas de L, N e L, né? Número quântico principal e o azimutal. Então, eu vou ver aqui, eu tenho dois números quânticos, o N1, L0, venho lá na expressão completa, né? Para a solução da parte radial da função de onda, essa tralha infernal. E substituo aqui onde eu tenho N por 1, e onde eu tenho L, eu substituo 0, né? E claro, coloco Z igual a 1 para o átomo de hidrogênio. Aqui aparece também o número quântico principal, né? Etc. E, claro, a expressão explícita de Rho, que é 2Z sobre N a 0, claro, para Z igual a 1, N igual a 1, assim por diante. Né? Aqui eu estou no estado fundamental do átomo de hidrogênio. Tá? Então aqui eu vou calcular explicitamente usando a fórmula geral para a parte radial da função de onda de átomos hidrogenoides, né? Qual é que é a função R10, que é a parte radial da função de onda associada ao estado fundamental do átomo de hidrogênio. Então aqui vocês conseguem ver, eu coloquei na mesma forma que está lá, só coloquei, né, o N, o L correspondente onde tem que ser, né? O Z é um desses casos, né? Aqui eu tinha Rho na L. O polinômio associado de Laguerre é o 1, 0, né? É o NL, ou seja, 1, 0. Que a gente acabou de calcular, né? A gente mostrou que o L 1, 0, o polinômio de Laguerre associado 1, 0 é exatamente menos 1, né? Ele é uma constante, né? Que vale menos 1. E o Rho, para Z igual a 1, vale 2, o raio de Bohr, multiplicado pela distância radial. Então, quando eu coloco tudo aqui, né, o Rho ali na expressão, coloco explicitamente quanto é que é o valor do polinômio de Laguerre associado, etc., eu consigo obter, então, a parte radial da função de onda para o estado fundamental do hidrogênio, né, que é a função R10, N igual a 1, L igual a 0, distância radial. Aqui, né, ela é uma função que depende só da distância radial, nada mais, né, e a dependência é exponencial, né, exponencial decrescente, onde o peso do decrescimento da exponencial decrescente na distância radial está dado pelo raio de Bohr. Né? Então aqui a exponencial decrescente está sendo tomada na razão entre a distância radial comparada com o raio de Bohr. O resto são normalizações, né? Que advém com aquela condição de normalização que eu mostrei para vocês no caso geral, né? Que também depende do raio de Bohr a 0, a normalização. E aparece explicitamente aqui, né? Na expressão da função de onda parte radial, né? E ele não é degenerado, né? Só tem uma autofunção correspondente. O m é igual a 0, né? A autofunção completa seria esta, né? O n e o l é 1, 0. A gente sabe que para l igual a 0, o m é 0. Só tem um valor possível de m, né? Então eu consigo construir o harmônico esférico correspondente. Lembrando que o harmônico esférico é y de l e m, né? Com l igual a 0 e m igual a 0. E a parte radial explícita. Só tem uma função de onda para esse nível de energia, o estado fundamental. É a função psi 1, 0, 0. Número quântico principal 1, L 0 e número quântico magnético 0. Né? Se eu for para estados nível de energia maior, por exemplo, N igual a 2, né? Aí o L muda de figura. O L pode ter valor 1, e aí eu tenho 3 valores possíveis para o N quando o L é igual a 1. No caso, quando N é igual a 2, né, e o L então vai de 0 a 1, eu tenho duas funções radiais. Né? Então, para N igual a 2, eu tenho a função R20 e a função R21.
Lembrando que o rótulo é RNL, né? E, finalmente, aqui eu vou calcular explicitamente para esse caso que eu estava comentando, para N igual a 2, né? Quem são os níveis de energia, qual é o valor do nível de energia, né? E quais são as autofunções. Claro que eu não vou escrever as autofunções, eu vou só designar qual é que são os rótulos com os números quânticos dela, porque na aula que a gente vai detalhar mais as autofunções e as densidades, tá? Então aqui eu vou querer encontrar qual é que é o valor específico, né, do nível de energia, usando a forma geral do nível de energia, né, para o átomo de hidrogênio, e a forma das funções de onda. Na verdade, eu vou botar só os rótulos dos números quânticos, né, para um elétron localizado no orbital 2p do átomo de hidrogênio. 2p, né? Então aqui ele está utilizando a notação espectroscópica, né? Orbital 2p, né? Então, lembrando que no orbital, esse aqui, número do orbital, nome do orbital, o primeiro cara que está aqui é o número quântico principal. Então, o orbital 2p significa que o número quântico principal é 2, e o P, que é o principal, né, na notação espectral, corresponde na nossa tabelinha lá ao L igual a 1. Né? Primeiro é o S, depois é o P, depois o D, começando em L igual a 0. Né? Então P é L igual a 1. Né? Então tá posto os dois números quânticos N e L. Né? Orbital 2P significa N igual a 2, L igual a 1. Né? Como os níveis de energia só dependem de M, né, eu consigo calcular já explicitamente, né, para o átomo de hidrogênio. Z igual a 1, N igual a 2, e aqui na ponta a normalização, né, é 13,6 eletronvolts. Né? Então aqui coloco explicitamente o N, o Z e o 1, eu obtenho menos 3,4 eletronvolts, que é o que está aqui na minha representação de figura, né, do primeiro estado excitado, né, que é o N igual a 2, aqui é da ordem de 3,4 eletronvolts, né, o nível de energia para o orbital 2p, né. Lembrando que 2p significa número quântico N, 2, e o P corresponde a L igual a um SPDF. Né? Nível de energia está posto, né? Menos 3,4 eletronvolts. E as autofunções, claro que esse estado, que é o primeiro estado desse estado, ele é degenerado, né? Até a gente aprendeu como calcular. A gente sabe que ele é N quadrado vezes degenerado, né? Certo? Então aqui, como o N igual a 2, a gente tem degenerescência de ordem 4, né? A gente mostrou ali antes que o nível de degenerescência é N ao quadrado, para N igual a 2 eu tenho 4. Significa que eu tenho para esse mesmo nível de energia, para o primeiro estado excitado do átomo de hidrogênio, eu tenho 4 autofunções, 4 psis correspondente a esse mesmo nível, né, de energia. A degenerescência vai vir dos valores diferentes de M, de L e M para este N. Né? Lembrando que o M não é independente, né? O M roda entre menos L e L, e o L depende do número quântico principal, então é uma escadinha. Né? O N define o L define os M's. Né? Então aqui eu tenho os mapas como eu tenho 4 autofunções, eu tenho que mapear quem são os rótulos em números quânticos de cada uma delas. Né? O N é sempre 2, né? Eu tenho 4 estados, ao mesmo nível de energia N igual a 2, então aqui os 4 possíveis valores, sempre mesmo N, né? N2. Para N igual a 2, então eu tenho, né? L que vão de 0 até 1. Então pode ser L igual a 0 ou L igual a 1. Para L igual a 0 eu só tenho um M. Né? Então, para L igual a 0 eu só tenho M igual a 0 como valor possível. Né? Isso vai me dar, então, esta autofunção. A psi NLM, então, N2, L0, M0. Psi 2, 0, 0. Essa é uma das autofunções. N igual a 2 é agora com os L's igual a 1, né? Para os L igual a 1, eu tenho 3 valores possíveis de M, né? Menos 1, 0 e 1, certo? Automaticamente, então, fixou o N, fixaram os L's, que agora os L's são 1s, né? E os 3 valores possíveis para os M's. Então, tem as 4 autofunções, tem 4 estados do elétron, né? Para o primeiro estado excitado. É o mesmo nível de energia, mas 4 autofunções para este mesmo nível, né? 4 vezes degenerado o primeiro estado excitado do átomo de hidrogênio. Lembrando que se eu vou para valores mais altos, né, o número de degenerescência aumenta com N quadrado, fica cada vez mais o número de autofunções correspondente ao mesmo nível de energia. Então, vou encerrar a aula de hoje por aqui. A gente fez a solução, trabalhei um pouquinho na parte radial unicamente, né? Então, na aula que vem a gente vai voltar
e analisar a estrutura das autofunções completas, né? Tanto a parte azimutal com os harmônicos esféricos e a parte radial que a gente já aprendeu a construir hoje, né? As construções das funções radiais, né? E vamos também analisar as densidades de probabilidade, né? Aprender como é que a gente representa os orbitais, que os orbitais nada mais são que a representação espacial em 3D das densidades de probabilidade, né? A gente vai ver as formas, né? As formas espaciais dos orbitais, né? Qual é que é a cara deles, né? Basicamente, lembrando que as funções de onda aqui no átomo de hidrogênio e hidrogenoide é o produto da parte radial, que a gente conhece, depende dos polinômios de Laguerre, né? Harmônicos esféricos. Sendo os harmônicos esféricos, o psi quadrado, né? O modo quadrado dos harmônicos esféricos a gente já conhece. Na aula dos harmônicos esféricos a gente analisou todas as dependências espaciais, né? Portamos, então um estudo bem detalhado do módulo quadrado, a densidade de probabilidade associada aos harmônicos esféricos, né? Certo? Na aula que vem a gente continua, vamos ver as autofunções e as densidades de probabilidade, ou seja, os orbitais, né, eletrônicos, no caso do átomo de hidrogênio, ou os outros casos, né, com núcleos maiores, né, os íons positivos, né? Certo? Certo por aqui, aí fico